Olá, queridos alunos. Hoje vamos tratar sobre a desobsessão. Já falamos nessas últimas aulas sobre obsessão. Obsessão. Agora vamos aprender o remédio. Claro. Como se cura isso? Como se resolve essa questão? Será que eu preciso de alguém para curar a obsessão? Será que eu preciso de tratamento para afastar o obsessor? Ou está em minhas mãos? Onde está o controle? Será que está com o outro ou sou eu que detenho esse controle? Vamos trazer como apoio primeiro o Evangelho. Nada melhor de perguntar ao Cristo como se trata isso, como se resolve. E o Cristo nos deu o remédio. O Cristo nos disse as razões da obsessão. O Cristo nos ensina. O problema é que nós não temos olhos para ver, né? Ouvidos para ouvir, olhos para ver. E olha o que ele diz. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E, não achando, diz, tornarei para minha casa da onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que eles. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é o pior do que o primeiro. Quer dizer que Jesus falou sobre as fases da obsessão para a gente? Da mais leve, da simples, até a subjugação? Sim, falou. Nós precisamos ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. E Lucas, ele diz exatamente isso. O que ele me diz? Ele me diz que o obsessor, como é que ele entra na minha casa? Como é que ele se aproxima? Primeiro, pela ligação mental. E segundo, porque a minha casa está suja. E quando a minha casa está limpa, o que ele faz? E eu não fiz a minha reforma, eu não blindei a minha casa, o que acontece? Ele vai buscar reforços. E quando ele busca reforços, ele adentra na minha casa. E aí, quando ele se aloja nessa casa, se torna o processo obsessivo, que é a subjugação, o estado mais grave do ser. Então nós vamos ver no decorrer dessa aula que não basta fazer uma coisinha. Você tem que fazer várias atitudes. Você tem que ter uma mudança de várias atitudes e adotar procedimentos para que a gente possa limpar a casa e manter ela limpa. Exatamente. Então, a Sueli Schubert, ela nos fala o seguinte: o trabalho de desobsessão se iniciou, pois, com Jesus, indicando o excelso amigo todo o processo terapêutico a ser empregado dali por diante. A lição ficaria ecoando pelos tempos afora, ensinando aos homens que somente através da prece e da reforma íntima conseguiriam a libertação para os graves padecimentos das obsessões. Então, observe que o controle, no início, não da forma grave que quando a casa chega ao nível de uma invasão, de um nível desta natureza, que aí vai requerer ajuda de irmãos imbuídos no auxílio para afastar essas falanges, né? Mas aqui no início da desobsessão, que é a forma mais leve que nós já estudamos, o controle está nas minhas mãos. Eu posso e devo controlar, eu posso e devo fazer os ajustes para que essa casa fique limpa e segura, para que o obsessor não volte mais. É muito comum irmos na casa espírita, tomar um passe e estamos respirando limpo, estou limpo, melhorado. Mas mantemos os mesmos procedimentos. Então logo ultrapassamos os muros dessa casa em direção à nossa casa, voltamos a cometer as mesmas ilicitudes morais, voltamos a praticar os mesmos flagelos humanos, voltamos a delinquir, voltamos a cometer os nossos equívocos morais, seja nas falas, seja no pensamento, muitas das vezes fazendo comentários ardilosos sobre irmãos dentro da própria casa, e ali pronto. Toda aquela chuveirada energética que nós fomos lá buscar se desfaz e a ação do obsessor volta com toda a força a atuar sobre aquele indivíduo. Então, com os recursos que eu tenho para a desobsessão, o Mestre Jesus já nos ensinou. Aliás, a primeira coisa que ele nos diz é o quê? Orai e vigiai. Sempre. Tem um sentido isso. E que sentido ele tem? É o sentido da proteção. Mas que prece que ele está falando? É o decoreba? Amém? Será que é isso? Claro que não.
É a prece refletida, é a prece que me liga ao Criador, é que faz com que a minha consciência se centralize ao poder maior, abandonando todos os barulhos da minha mente para ali sim me conectar com o Criador. Esta é a prece que nos é convidado a fazer. Então, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. A prece é o meio eficiente para a cura da obsessão? A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsediado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Está no Livro dos Espíritos, questão 479. Então nós conhecemos o remédio? Claro que nós conhecemos o remédio. Eu vou na casa espírita e quero ser tratado, mas eu não quero tratar a causa. Ou seja, eu quero que alguém faça alguma coisa por mim, mas aquilo que depende de mim, eu não quero fazer. Então a casa espírita ela vai te dizer, vai te dar um passo, sim, ela vai te fornecer essa chuveirada energética. Porém, não basta isso. Você tem que fazer a sua parte. E qual é a sua parte? Transformar a minha reforma íntima. Procurar, primeiro, conhecer, estudar, saber quais são as causas. Por que eu estou sendo assacado por uma série de vibrações negativas? O que está me levando a essa condição? Por que meu pensamento constantemente está batendo sempre nesse ponto? Eu preciso estudar isso, eu preciso compreender. Uma vez compreendido, eu preciso me livrar dessas causas. Me livrando dessas causas, naturalmente, os efeitos cessam. Ele explica o porquê. A ciência disso é indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração de maus espíritos, ou seja, ele tem que mudar o seu padrão vibratório. E se ele continua com os mesmos pensamentos, com as mesmas maledicências, com os mesmos atos, ele não vai mudar a sua sintonia vibratória e vai continuar atraindo maus espíritos para perto dele. Então, em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para remover seus propósitos maléficos obsessor. Em geral, a prece é poderoso meio auxiliar de libertação dos obsediados. Faz-se mistério uma prece ardente que seja ao mesmo tempo como uma magnetização mental. Pelo pensamento, pode-se encaminhar para o paciente uma corrente fluídica salutar, cuja potência guarda relação com a intenção. Então, Allan Kardec, em Obras Póstumas, também diz que através do magnetismo, através das vibrações que eu vou emitir em favor desse irmão obsediado, inclusive ao obsessor, eu posso anular essas ações sim. Mas lembre-se, é preciso que o indivíduo, sob a ação do obsessor, queira que isso ocorra. O passe e curai os que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Então Jesus nos fala sobre a questão do passe e como devemos fazer. Preciso ir para a Sorbonne para aprender da passe? Não, eu preciso é ter amor. Eu preciso emitir ondas de amor para que eu possa dar o passe. Todos nós estamos habilitados a dar o passe? Sim, todos nós estamos habilitados para dar o passe. Tudo vai depender a forma com que eu me dirijo ao Criador para que eu possa ser um bom instrumento, catalisador dessas energias para levar ao meu irmão ao inferno. A fluidoterapia, como o próprio nome indica, é um tratamento feito com fluidos, ou seja, através dos passes da água fluidificada. O passe é um ato de amor na sua expressão mais sublimada. Acabou de falar isso. Acabei de dizer para vocês. Então, todos nós estamos habilitados a dar o passe? Sim. Ele é um ato de amor, mas eu preciso estar imbuído neste amor maior, o amor desinteressado, o amor que Jesus nos fala, o amor que Jesus nos orienta a possuir. Tão difícil de sermos possuidores desse amor. Uma vez de posse desse amor, eu estou apto a dar o passe e auxiliar o meu irmão em enfermidade. Os recursos desobsessivos espíritas, a fluidoterapia,
é o equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos, agente capaz de impedir as alucinações depressivas no campo da alma, asepsia no que tange ao espírito, um dos mais legítimos complementos da terapêutica usual. Então, te mostrando os benefícios do passe. O passe ele vai emitir ondas fluídicas para o enfermo, mas também vai auxiliar o obsessor. Ambos ali recebem o tratamento, ambos recebem ali o recurso fluídico do passe, porque sim, são ondas de emissão de amor. E quando o obsessor recebe aquela energia poderosa do amor, não tem como ele resistir, não tem como ele lutar. Ele vai sentir o choque forte desse amor vibrando em favor dele, até porque ele não está acostumado a receber essa energia. E quando ele recebe essa onda de energia, que são ondas de amor, ele vai se acalmar. E ele terá que necessariamente repensar e refletir a sua atitude enquanto se coloca na condição de algoz naquele momento. Uma outra forma também de se combater na obsessão, né? Combater não é o termo correto, né? De auxiliar o obsessor a compreender o seu equívoco de ação que está a perpetrar sobre o indivíduo, a leitura edificante. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo os seus costumes na sinagoga, e levantou-se para ler. Se houve alguém na terra com bastante iluminação para prescindir do auxílio de livros edificantes, esse alguém foi Jesus. Entretanto, o Cristo leu, segundo a notícia dos evangelhos. Jesus se levantou para a leitura dos escritos sagrados. Seu exemplo, todavia, convida-nos às expressões muito mais altas. É indispensável que recebamos as páginas edificantes de coração e mente levantadas ao Altíssimo. Então, nem Jesus abriu mão da leitura edificante. Nem Jesus abriu mão do conhecimento que tinha sido legado pelos judeus. Sim, Jesus era judeu, ele vai buscar nos escritos, né, a palavra para poder se alimentar e alimentar aquelas pessoas que estavam ouvindo. Mas eu preciso estar apto a querer ouvir aquilo. Muitos de nós ouvimos palestras e olhamos a palestra às vezes até contrariados, sem compreender o grande benefício que é aquela leitura que está sendo feita por um palestrante, por alguém que está encarregado de fazer aquela leitura, tamanho benefício que aquilo pode nos atingir, desde que eu esteja predisposto a ouvir e a entender a mensagem. E o Cristo, Jesus, com frequência fazia essas leituras nas sinagogas por onde passava. O Evangelho do Lar. Outro recurso importante, porque nós estamos falando de quê? De mudar o nosso padrão vibratório. Então a gente tem que se cercar de várias terapêuticas. E é claro que um deles é o Evangelho no Lar. Pelo menos semanalmente é aconselhável que se reúna com familiares ou com alguns parentes em torno dos estudos da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo e sob a cobertura moral da oração. Além dos companheiros desencarnados que estacionam no lar ou nas adjacências dele, há outros irmãos já desenfaixados das vestes físicas, principalmente os que remanescem nas tarefas de enfermagem espiritual do grupo, que recolhe amparo e ensinamento, consolação e alívio da conversação espírita e da prece em casa. Então, Chico Xavier, através de André Luiz, nos mostra a importância do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar não é uma sessão espírita. O Evangelho no Lar não tem essa finalidade. A finalidade é criar uma cobertura, um amparo energético àquele lar e trazer o alento para todos aqueles que se agruparam àquela família, encarnados e desencarnados. Quantos desencarnados nesse exato momento estão na periferia dos nossos lares, querendo buscar uma comunicação e sem poder e não tendo condições de assim fazer, muitas das vezes vão trazer energias bastante sofridas para aquela família e que, através do benefício da terapêutica do Evangelho no Lar,
pode esse irmão receber o devido amparo, o devido socorro, até porque, neste momento, os enfermeiros do espaço, os enfermeiros do astral estarão ali prontos para socorrer esses irmãos. Uma outra terapia, né? Extremamente importante, que muitas das vezes se vai na casa espírita. O que é reforma? Mudar a casa, mudar os móveis? Não, não é isso que na casa espírita é dito dessa reforma íntima. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A autodesobsessão, sinônimo de autoevangelização, de autorreforma. É o ser humano lutando para dominar as suas más tendências e inclinações. O Espiritismo não poderá fazer por ele o que ele não fizer por si mesmo, muito menos médios ou alguém que lhe queira operar a cura. Nem o Espiritismo, eu vou bem mais longe, nem qualquer outra religião ou qualquer doutrina pode fazer por você aquilo que você tem que fazer por si só, que é a sua reforma, as suas más tendências, as suas más inclinações, e cada um de nós sabemos onde estão os nossos defeitos. Não precisa vir alguém colocar o dedo em nossa ferida para que a gente reconheça onde estão os nossos defeitos. E uma vez detectados esses defeitos, eu preciso trabalhar, e esse trabalho é doloroso? Sim, ele é doloroso. Ele é muito doloroso, porque nos afronta, porque nos agride, porque nos obriga a nos modificar. A reforma íntima é dolorosa, assim como se uma pedra pudesse expressar a sua dor, assim é a reforma íntima para nós. Porque a pedra, ela precisa ser lapidada, ela é cortada, ela é esmirilhada, ela sofre a ação constante daqueles elementos que vão comer a pedra até que ela se torne diamante. Isso é reforma íntima. Precisamos nos tornar pedras preciosas, precisamos nos tornar uma pedra polida, um diamante, para que possamos atingir as ascensões de graus mais elevados. E isso só acontece com essa reforma íntima, corrigindo as nossas imperfeições. Não é corrigindo a tua imperfeição, mas corrigindo a minha imperfeição, que eu vou conseguir atingir esta elevação moral. Uma outra terapêutica, a água magnetizada. Precisa ter mágica ou curso especializado para magnetizar uma água? Nem rituais? Rituais? Será que precisa? Claro que não. Vou ensiná-los. É tão fácil. Primeiro requisito é ter amor. Segundo requisito, orar ao Criador, para que eu consiga ser um instrumento da paz dele e desta paz transferir para a água, porque sim, a água é um poderoso veículo para carregar essas energias. E quando ele fala em orar, ele fala em estabelecer sintonia. Não é falar palavras ao vento, é sim estabelecer a sintonia através do seu coração. E uma vez magnetizada essa água, ela está própria, ela está adequada para atingir as finalidades para a qual eu orei para ela, para a qual eu dirigi as minhas forças, para a qual eu me coloquei como instrumento condutor para que essa água pudesse levar o lenitivo para aqueles que dela vão sorver. O doente do corpo físico e do espírito deve ser beneficiado com a água magnetizada durante a emissão da prece ou da transmissão do passe, visando a cura ou alívio de doenças. A maioria das casas espíritas dispõe de um local onde os frequentadores colocam vasilhames contendo água para ser magnetizada. Lísias, citada por André Luiz em Nosso Lar, esclarece: sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui, na colônia Nosso Lar, ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação da água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e do magnetismo espiritual. Então, ele vai nos mostrar que a água fluidificada, é claro, isso não ocorre para minha vontade, claro que não. Sob a presidência, sob o auxílio do mundo espiritual, é que essa água recebe o tratamento adequado, que recebe os benefícios para servir de cura
de calmante. Né? Então é muito importante que em nossas reuniões a gente obtenha essa água. Quando não puder ir lá, que eu procure magnetizar essa água para que eu possa auxiliar os meus irmãos adoentados. Palestras públicas evangélico-doutrinária. A frequência sistemática das palestras espíritas, seguidas dos passes, é momento que os benfeitores espirituais utilizam para auxiliar o obsidiado e o obsessor. É muito comum assistirmos na casa espírita os irmãos que vão lá, tomam o seu passe e voltam para casa correndo. E o mais importante, eles esqueceram o que eles foram lá buscar, ou o que eles foram lá levar. E justamente esses indivíduos, esses espíritos que foram com eles, tão necessitados, tão em sofrimento, precisariam ouvir, precisariam ser esclarecidos. E é na palestra pública que esses espíritos vão ouvir e vão compreender. Alguns dizem, mas eu tenho um sono. Sim, fica de pé. É normal ter sono, fica cansado, a gente sabe disso. Mas não deixem de assistir a palestra pública, porque ela não é só para você, é para aqueles que você está a conduzir, que através dessas palestras receberão o conhecimento, serão auxiliados pelo mundo espiritual, pelos benfeitores espirituais que estão ali para auxiliar não só você, mas aqueles irmãozinhos em sofrimento que você está a carregar. E outra coisa também, aqueles que vão lá, tomam passe e vão embora, eles tomam chuveirada energética sim. Porém, uma das bases da sua reforma íntima está aqui, na palestra. São conhecimentos que ele vai adquirindo em doses homeopáticas e que vão fazê-lo repensar e mudar a sua forma de ver o mundo, a sua forma de lidar com as pessoas, a sua forma de interagir. Reuniões de radiações mentais. As radiações e irradiações ou vibrações mentais são emissões de ondas fluídicas feitas por 2 ou mais médios, objetivando o tratamento material ou espiritual à distância dos enfermos, mediante o valioso concurso dos espíritos curadores, que são os verdadeiros manipuladores dos fluidos fornecidos pelos médiuns. Mas como funciona isso? É de qualquer jeito? Não. Requer que aquele que vai receber, aquele que é o objeto a ser curado, necessita de alguns preparos. É claro que ele não pode estar numa boate e pretender que o mundo espiritual vai visitá-lo, vai auxiliá-lo em sua enfermidade. Claro que não. Ele precisa estar adequadamente vestido, num local tranquilo, numa ambiência agradável, numa ambiência em paz, mediante a oração constante, para que ele possa receber. Lembre-se, o mundo espiritual se comunica conosco pela mente. E uma mente em barulho, uma mente em tumulto, não pode estabelecer ligações. A ligação só vai ocorrer se a minha mente estiver silenciada, tranquilizada. Uma outra terapia, atendimento fraterno pelo diálogo. Trata-se de um serviço espírita que consiste em receber fraternalmente aquele que busca o centro espírita, dando-lhe a oportunidade de expor livremente, em caráter privativo e sigiloso, suas dificuldades e necessidades. E normalmente nesses atendimentos é que vem a palavrinha mágica. Reforma íntima. Isto. Normalmente a grande mágica vai começar a ocorrer neste momento pelo grupo fraterno, que vai mostrar o irmão em sofrimento, o irmão em desequilíbrio, o irmão sem uma orientação, qual o caminho que deve seguir, como inicia a sua cura, como ele se afasta daquele processo obsessivo, aquele transtorno que está a causar tanto sofrimento a ele e a sua família. Vai dizer a ele, você precisa fazer a sua reforma íntima. E aí vai te explicar o que é uma reforma íntima, como já falamos em leves pinceladas. Vai te dizer a necessidade de estudar, assim como vocês estão hoje aqui fazendo, a necessidade de compreender as causas que me levaram a esse sofrimento. E uma vez combatidas essas causas, pronto, estou livre do sofrimento, estou livre da ação obsessiva. Um apoio também desobsessivo nas reuniões mediúnicas, o atendimento a desencarnados no grupo mediúnico fica na dependência da programação definida pela equipe espiritual, inclusive a transmissão de quaisquer informações relacionadas à problemática obsessiva. São as reuniões
mediúnicas, onde o indivíduo lá é levado, ele e o obsessor, e através de uma palestra, através de esclarecimento, ambos vão compreendendo as razões que os levaram a essa dependência até se libertarem. O amparo aos encarnados é realizado sem a presença destes na reunião, à distância, por meio de prece e radiação. Participantes do grupo indicados pelo dirigente podem, entretanto, prestar orientações ou esclarecimento ao obsidiado em momento propício previamente definido na casa espírita. Então, as casas espíritas elas estão aparelhadas para esse atendimento. Ou esse é fundamental? Como assim? A prática da caridade afasta o obsessor? Sim. A caridade é amor em movimento. E quando eu coloco esse amor em movimento, quando eu busco auxiliar, quando eu busco servir, eu não tenho tempo para fazer a minha ligação mental com um obsessor. Não há essa conexão, não há essa possibilidade, porque eu sou tão empenhado em servir, eu sou tão empenhado em auxiliar, que eu não consigo estabelecer esse contato. Então a caridade é sim um dos grandes remédios para a cura do obsessor e do obsidiado. Ambos são beneficiados por esse trabalho, porque sim, na medida que o obsessor assiste à ação caridosa, desinteressada, ele também vai refletir no plano espiritual, que é necessário a sua transformação, que é necessário ele trabalhar para o bem. Então, integrar-se a um serviço de assistência e promoção social, na medida do possível, pois auxiliando, auxilia-se. Então, observa que quando eu sirvo, eu acabo sendo um maior beneficiário. Assistência aos necessitados, sejam através do pão ou do agasalho, do auxílio financeiro ou do medicamento, do passe ou do ensinamento, em favor dos que atravessam provações mais difíceis que as nossas, não é somente um dever, mas também valioso curso de experiência e lições educativas para nós e para os outros. Então, a caridade ela tem uma janela aberta, eu não vou chamar janela, tem um portal enorme aberto para que você coloque esse amor em movimento e possa servir. E quando eu me coloco dessa forma, eu efetivamente estou me curando dos ataques obsessivos. O estudo. Se a prática da caridade representa um exercício para a vivência do Evangelho, o estudo da doutrina espírita faculta o conhecimento necessário para que a razão e a inteligência sejam iluminadas. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes da vida. Tem até uma história interessante, né, que alguém estava no cárcere e foi visitado. E o visitante disse ao carcerado que trazia algo mais precioso. E claro que ele pulou, né? Minha liberdade. Não, a liberdade elas te tiram, mas o conhecimento jamais te traga o conhecimento. Eis a importância do estudo, da doutrina, para que você liberte-se desse cárcere, para que você adquira o conhecimento, para que você jamais volte a ser encarcerado, porque sim, no momento que eu tenho conhecimento, no momento que eu compreendo a doutrina espírita, em todos os seus matizes, eu me torno um ser liberto, um ser feliz, porque a doutrina vai me explicar, vai me orientar, o caminho da felicidade. Como eu vou encontrar a felicidade? Através do estudo, através da reforma íntima, através dessa transformação moral, através do serviço caridoso que devo me colocar desinteressado. Então a doutrina ela vai, através do estudo, te fornecer todo esse aparato de conhecimento que vai evitar que você seja um joguete na mão ou nas mãos de muitos dos interessados em te manter aprisionado. A prevenção. Prevenir a obsessão é tarefa cotidiana de todos os dias. Esforço de melhoria moral, hábito de estudo e oração, controle das emissões mentais pela ação da vontade,
vinculação a uma obra benemérita, realização do evangelho do lar, combate às más tendências, às imperfeições morais. Pronto. O lenitivo para prevenir o ataque obsessivo está aqui. Então você tem sim o remédio para evitar. Está em suas mãos. Lembre-se que eu disse no início de quem detém o controle? Está na mão de alguém ou estão nas minhas mãos? Estão nas minhas mãos, está aqui a prevenção. E olha que ele alerta que é uma tarefa cotidiana. Por isso que Jesus nos dizia, orai e vigiai, sempre, todo dia. E aí eu trago para vocês a desobsessão como ato educativo pelo espírito André Luiz, que eu julgo bastante oportuno para compreendermos como devemos lidar com a obsessão, ou prevenir, ou evitar a obsessão. Não permita que ressentimento ou azedume lhe penetre o coração. Abençoe quantos lhe censuram a estrada sem criticar a ninguém. Jamais obrigue essa ou aquela pessoa a lhe partilhar os pontos de vista. Habitue-se a esperar pela realização dos seus ideais, trabalhando e construindo para o bem de todos. Abstenha-se de sobrecarregar os seus problemas com o peso inútil da ansiedade. Cesse todas as queixas ou procure reduzi-las ao mínimo. Louve, mas louve com sinceridade o merecimento dos outros. Conserve o otimismo e o desprendimento da posse. Nunca se sinta incapaz de estudar e de aprender, seja quais forem as circunstâncias. Esqueçamo-nos para servir. Eis o remédio, eis o lenitivo, eis o bloqueio, eis o escudo, eis o patuá para evitar os ataques da obsessão. Basta seguir. André Luiz, com muito carinho, nos deixou esta mensagem, esta forma do combate, né, ou do tratamento da desobsessão, para evitarmos a obsessão. É só seguir. É um decálogo que André Luiz nos legou e que devemos observar com muito carinho para que possamos encontrar a paz, a harmonia, não só em nossa vida, mas em nosso lar e para as pessoas que nos circundam. Enfim, esperamos que vocês tenham gostado, que vocês utilizem do remédio que aqui foi apresentado para que vocês encontrem a paz e a felicidade.